A meteorologia prevê um El Niño de forte intensidade para os próximos meses, assim, tipo quase 100% essa probabilidade. Projeções do mercado, evidentemente, apontam para o impacto direto na safra 26-27 no Brasil. Confira. Os dados apontam para uma chance de 67% de aquecimento das águas do Pacífico em até 2 graus e foram reunidos por um dos mais avançados centros do mundo, a Agência de Monitoramento da Atmosfera e Oceanos dos Estados Unidos, conhecida como NOAA. Mesmo que daqui a algum tempo a gente tenha as atualizações do relatório do NOAA indicando que ele não será tão forte assim lá no Pacífico, por conta das mudanças climáticas, por conta do planeta estar mais aquecido, isso vai potencializar os efeitos do fenômeno de qualquer forma, tá? As informações servirão de base para um alerta do monitoramento do agro do Bradesco. A expectativa é de um balanço da safra de grãos 2026-2027 mais apertado, deixando os preços mais caros do que nas safras passadas. Os últimos episódios de forte intensidade mostram riscos para a qualidade do trigo no Brasil, para a produção de milho segunda safra e perda de produtividade de soja no Mato Piba, região que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em contrapartida, Estados Unidos e Argentina tendem a ter safras de milho e soja mais positivas. O El Niño leva ao mesmo tempo seca e calor para algumas regiões e excesso de chuvas em outras, como visto em 2024, quando o sul do país enfrentou a maior enchente da história. O clima se junta a uma combinação de fatores ruins no setor: alta nos custos de produção, juros elevados que puxaram a inadimplência, com a consequente alta nos pedidos de recuperação judicial. Marcelo, eu sei da dificuldade agora. A gente tem fatores difíceis a gente colocar em relação um com o outro, mas é exatamente o que eu vou te pedir. Guerra no Oriente Médio, El Niño, dificuldades de crédito, no que isso vai dar? Bom, ainda não faltava mais nada, né? Porque as estrelas do mal estão todas alinhadas para a produção agrícola brasileira, né? Começamos o ano aí já com inadimplência alta, juros altos, aumento de custos, queda de preço. Depois veio guerra do Irã, aumento expressivo dos fertilizantes, falta de fertilizantes, vai faltar fertilizantes na próxima safra. E agora o El Niño. Eu venho acompanhando isso de perto, então, assim, os percentuais vêm crescendo mês após mês. Nós noticiamos aí na CNN, em fevereiro nós falamos sobre o El Niño, ainda era ali uma previsão baixa, vem subindo. Então, a chegada do El Niño é 100%, o super El Niño vem aumentando cada vez mais. Mas tem um detalhe importante, William e demais: o El Niño se comporta de forma igualitária, né? A gente fala, na região central do globo, a gente vai ter secas e chuvas nos extremos. Não necessariamente, tá? Tem impactos diferenciados, por exemplo, dentro da Amazônia, impactos diferenciados também dentro do Centro-Oeste. África geralmente tem um impacto muito forte, mas de qualquer maneira vai impactar a produção agrícola, não só no Brasil, mas no mundo, e sejam elas culturas sazonais ou culturas perenes de longo prazo. Como é que isso está batendo em Brasília, Caio, depois Daniel? Bom, Brasília tenta, a bancada Frente Parlamentar da Agropecuária, aprovar um projeto de lei que já veio da Câmara, que trata de renegociação de dívidas. Amanhã tem uma conversa, o relator no Senado é o senador Renan Calheiros, que deve ter uma reunião nesta terça-feira com outros senadores e com o Ministério da Fazenda, porque tem uma trava ali, o Ministério da Fazenda tentando restringir o alcance desse projeto de renegociação de dívidas, enquanto o Senado e a bancada ruralista ali do agronegócio tentando melhorar as condições dessa renegociação. Só para você ter uma ideia, William, hoje, segunda-feira, só a bancada do Rio Grande do Sul, ligada ao agronegócio, apresentou 40 emendas a esse projeto que eles estão tentando apreciar ou nessa semana ou na semana que vem, justamente para tentar reduzir o impacto de tudo que a gente está falando aqui. Daniel. William, tem uma tendência até grande de que esse projeto seja votado já amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. E é um projeto que nasceu como uma forma de renegociar dívidas dos produtores no Rio Grande do Sul, por causa de tudo que a gente já sabe,
e acabou se estendendo além das divisas gaúchas. Isso pode afetar dívidas no valor total de quase R$ 1,5 trilhão de reais. E aí a gente está falando de taxas de juros que, pelo relatório do senador Renan Calheiros, vão de 3,5% a 7,5%, com 10 anos de prazo e 3 anos de carência. São condições muito facilitadas. A gente não está querendo dizer aqui que é injusto. A gente sabe da dificuldade do agro, recuperações judiciais em nível absolutamente recorde, inadimplência altíssima, mas é sempre preciso ponderar. Se alguém vai ter taxas de juros menores, isso de certa forma a Thaís sabe muito melhor explicar do que eu, é crédito direcionado e significa que o restante da economia vai ter que pagar mais. Thaís. William, o ambiente para dificultar o Banco Central de promover uma nova redução da taxa de juros, ele está piorando muito. Tem a questão toda da guerra e tal, mas essa tentativa do governo de colocar o país no contraciclo que o Banco Central tenta promover, quer dizer, o Banco Central sobe a taxa de juros para reduzir concessão de crédito, reduzir demanda da atividade econômica. O governo está na direção contrária, turbinando crédito direcionado, portanto, com uma taxa de juros menor. Como eu sempre digo, só tem um dinheiro na economia, qualquer dinheiro na praça que está pagando menos, alguém está pagando a diferença. Quem paga a diferença é o Tesouro Nacional, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, quem está fora do crédito direcionado, porque a política monetária precisa dobrar o peso sobre quem restou fora do benefício para ter o mesmo efeito esperado. Então, o ambiente de distorção que se cria e cria um ciclo de retroalimentação negativa, porque faz sentido, o juro está desse tamanho ou não está? É justo com setores altamente produtivos que já, inclusive, têm um processo de financiamento já bastante seguro na economia, chegarem ao grau de inadimplência que estão, de exposição que estão. Então, nós chegamos num ponto de estrangulamento ali da solução, porque o governo insiste em dobrar a aposta na distorção. Você vai falar, mas o mérito, o setor agrícola precisa sair dessa, né? A inadimplência está muito alta. Quer dizer, o mérito acaba se perdendo nessa conjuntura. Marcelo, eu me lembro agora há pouco, a primeira pergunta a você era justamente quando se juntam esses vários componentes e formam a situação, como você usou a expressão, as estrelas do mal estão alinhadas. Agora, usando a expressão da Thaís, estrangulamento. Nós temos um estrangulamento de crédito, nós temos estrangulamento de fertilizantes e nós temos também o estrangulamento trazido pelas condições climáticas. Na sua avaliação, qual deles é o mais urgente neste momento? William, quando a gente chega num ponto desse estrangulamento, que a gente lembra que tem um outro que é sempre esquecido, que é o estrangulamento da inteligência, do planejamento e da gestão. Isso falta. Quando a gente olha a questão da inadimplência, nesse exato momento, ela tem sim uma boa parte pelos juros altos, mas tem muito com a deficiência de gestão do setor. Tem ditados que são muito antigos, né? Quem planta juro alto colhe inadimplência, ninguém quebra na baixa, quebra na alta. São ditados antigos do agronegócio que a gente insiste em seguir. Então, é um país que ele é gigante no agro, mas ainda preso a uma mentalidade de que a agricultura tropical é baseada em clima estável, coisa que não existe mais. A gente olha para o Rio Grande do Sul, a quantidade de extremos climáticos dos últimos 10 anos, já mapeados há mais de 15, 20 anos atrás, que tipo de planejamento nós fizemos? Nenhum. Que tipo de estruturação de seguro rural foi colocado para valer nesse país? Nenhum. Então, assim, agronomicamente, o agro brasileiro é um show, dentro da porteira maravilhoso, mas a gestão e o planejamento do setor continua muito pobre, muito fraco. E assim a gente entra nessas crises, a gente carrega o tesouro, cria aqui uma renegociação de dívidas pesadas para a conta do brasileiro, de todos os brasileiros, e daqui a alguns anos nós vamos estar fazendo de novo, e daqui a alguns anos nós vamos estar fazendo de novo, porque não tem planejamento. Só um ponto importante, William, um dos maiores produtores de grãos desse país, em 2024, uma entrevista disse o seguinte: se no ano que vem, se na safra 25-26, a gente tiver uma produção tão grande quanto a desse ano, nós vamos depreciar os preços. Nós tivemos.
E agora ele voltou de novo, falou, se o ano que vem a gente tiver outra safra desse tamanho, nós vamos depreciar ainda mais os preços. E só não terá por conta do El Niño e da guerra do Irã, porque senão nós estaríamos plantando novamente naquela expectativa que sempre alguém compra. Mas essa não é a realidade de um mundo onde o balanço dos estoques está equilibrado e não tem mais aquela pressão de crescimento fora da faixa orgânica quando existiu nos anos anteriores. Então, assim, urge profissionalização e planejamento no setor que é tão grande na economia brasileira. Nós não temos lá, justamente no Congresso, uma representação parlamentar tão, estou falando em termos relativos, bem organizada como a FPA? Mas ela não consegue fazer tudo, né? Ela pode muito, mas não pode tudo. Tem questões regulatórias, questões até do volume de recursos do Plano Safra, questões de juros que ela não controla. Ela consegue exercer uma pressão política muito forte, muito intensa e que consegue dar resultado, mas ela não consegue tudo. Aliás, uma informação, a reunião de amanhã da bancada do agro lá no Ministério da Fazenda não é com o ministro da Fazenda, porque ele está em Paris para uma viagem de ministros das finanças do G7. Isso. Daniel. William, só queria mencionar que esse fenômeno climático El Niño muito potente, mais inclusive do que das vezes anteriores, tem preocupado uma série de outros setores. A gente está falando da agricultura, mas o pessoal da energia elétrica tem demonstrado muita preocupação, porque a gente lembra que aconteceu em 2023, 24 e 25 na região metropolitana de São Paulo. Estou falando da Enel, que está num processo de perda da concessão na Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso tudo foi sem El Niño. E com El Niño, chuvas, ventanias, adversidades climáticas muito mais intensas, existe ali um risco real de pequenos ou nem tão pequenos blackouts espalhados não só por São Paulo, mas em todo o país, que vai demandar muitíssimo essa questão nova que é a resiliência das redes de energia. Thaís, para encerrar. William, então nós estamos tratando aqui de um problema de potencial de choque de oferta, um problema potencial de choque de energia e, portanto, um problema potencial de choque de preços. E o Congresso Nacional, porque eu acabei falando do governo, mas o Congresso Nacional também não ajuda, porque no afã de ajudar, de tentar resolver problemas setoriais, acaba alimentando esse ambiente de distorções. Então, o meio de 2026 para o começo de 2027 é um período preocupante para comportamento de preços, para manutenção da taxa de juros em patamar elevado. Se o câmbio não estourar com eleição e tudo, a gente tem até algum alívio, mas o ambiente não é bom.